Oi, tô gravando esse vídeo para pedir desculpa, primeiramente, e depois de desculpas, mais pro final, eu vou pedir uma ajuda parcelada em 2 vezes para você. A desculpas é porque a série Building Public tá atrasando um pouco e talvez demore um pouco para sair. Nossa, tô gravando sem edição aqui, vai ter um pouco mais de som do que o normal, mas tudo bem. Vai demorar um pouco mais para sair e eu vou explicar aqui nesse vídeo por quê. Eu tenho consumido bastante conteúdo, né, nos últimos anos, como produtor também, eu também consumo de outras pessoas, mas uma mudança tem acontecido, porque a gente passou por uma era muito forte do YouTube, depois deu uma caída, eu acho que o YouTube está voltando com força agora, mas nos últimos anos a mídia, o canal de mídia e-mail, com as newsletters, se tornou uma mídia muito forte, um canal muito forte. E aí eu tenho hoje em dia muitas newsletters chegando na minha caixa de entrada. Eu devo ter umas 2 ou 3 de Go, eu devo ter umas 5 ou 6 de empreendedorismo e por aí vai. Só que eu comecei a perceber, também tem, não posso esquecer, talvez de uma das mais importantes, que é a newsletter de tecnologia geral, assim, do Felipe Deschamps, porque a gente recebe ela todos os dias, né? Isso aqui não é publicidade, e eu consigo usar ela para ficar informado, assim, de uma forma meio rápida. O problema é que com esse tanto de newsletter chegando, eu comecei a perder essas newsletters, assim, eu não consigo acompanhar elas, basicamente. E elas têm um poder, assim, um conteúdo muito forte. As newsletters do Bruno Okamoto, as newsletters da galera de Indie Hack, a galera de empreendedorismo, são muito, muito boas. Só que não dá para acompanhar, basicamente. Porque newsletter é aquela coisa, você precisa realmente sentar, tirar um tempo ali para ler. Às vezes o conteúdo é mais curto, às vezes é um pouco mais longo. Mas aí eu comecei a parar para pensar em como essas newsletters, na verdade, não são roteiros para outras mídias. Roteiros para vídeo, roteiros para podcast, por exemplo. Do outro lado da ponta dessa questão das newsletters, tem a produção de conteúdo em si, né? Quem está escrevendo essas newsletters. Eu, como produtor de conteúdo, eu também penso muito em como dar trabalho para essas pessoas manter vários canais de mídia. Você já deve ter percebido, né, que os influencers ou as pessoas, né, que trabalham com digital, elas criam um conteúdo e elas replicam esse conteúdo em outras mídias. Às vezes elas fazem uma live, aí elas cortam uma live para virar Reels, para virar Shorts no YouTube, para virar TikTok, ou então pega nesse mesmo conteúdo e aí depois escreve uma newsletter com isso. Então existe esse trabalho, hoje em dia tem até pessoas sendo pagas para conseguir replicar esse conteúdo, né? Tem pessoas cortando os vídeos e também tem surgido SaaS e empresas tentando resolver esse problema de replicação de conteúdo. Já tem aplicativo, já tem site, tentando olhar para o contexto de um vídeo, cortar o vídeo baseado nesse contexto, né? Achar subtópicos, gerar novos vídeos curtos e, de repente, postar isso automaticamente. Então, por que eu tô contando isso tudo, né? Eu tô contando tanto essa minha dor de newsletter, meio que de fadiga de e-mail, de não conseguir acompanhar esses e-mails, mas querer. E do outro lado, eu tô contando essa dor do produtor de conteúdo de replicar conteúdo. Todo mundo que produz conteúdo quer estar no máximo de mídias possível, mas é dificílimo. Quanto mais lugares você quer estar, mais difícil é, mais trabalhoso e mais caro é. E aí eu comecei a juntar essas duas coisas e pensar numa ideia para resolver esses dois problemas, ou um deles, porque eu estou desenvolvendo esse SaaS que se chama Audioletter.ai. É uma inteligência artificial que basicamente transforma qualquer newsletter num podcast. Eu resolvi usar a fonte, a mídia de podcast, porque para mim ela é uma das mais poderosas, assim, tipo, diferente do e-mail que você precisa sentar e tirar um tempo para acompanhar, o podcast talvez seja uma das poucas mídias que, por padrão, você consegue ouvir enquanto está lavando uma louça, enquanto pega uma estrada. Então, é uma fonte muito poderosa nesse sentido. E que eu consumo muito há anos também, né? Tem toda essa brincadeira de que esse é o ano do podcast. As pessoas repetem isso desde 2008, talvez 2009, que seja. Então, é por isso que tá demorando um pouco para os vídeos saírem aqui do Building Public, porque eu tô me esforçando muito, praticamente todo o meu tempo livre, ou boa parte do meu tempo livre, para conseguir
lançar uma V1 desse projeto, porque primeiro eu fiz um MVP, eu usei a newsletter do Felipe Deschamps, e agradeço aqui imensamente em público por ele ter permitido eu usar a newsletter dele. Eu vou deixar no final do vídeo aqui um trechinho de como está esse podcast do Deschamps e vou deixar aqui embaixo também todos os episódios que saíram direto no Spotify. É tudo automático, tudo que você ouvir lá é automático. À medida que eu recebo o e-mail, o motor transforma isso num episódio e publica automaticamente. Então eu tive esse MVP. Com esse MVP eu queria concluir pelo menos se tinha audiência de ouvintes, porque os modelos de áudio, de text-to-speech, eles têm evoluído muito, mas eu queria entender se as pessoas realmente ouviriam esse tipo de conteúdo. Né? Quantos podcasts feitos por IA você conhece? Eu conheço poucos. Então, e eu acredito que em alguns anos a gente vai ver mais e mais, e talvez vai ficar até imperceptível se um podcast é feito por um humano ou não. Vamos tirar o elefante da sala e pensar em como isso pode ser um pouco creepy, um pouco estranho, mas eu acho que isso vai acontecer. Então, é basicamente isso. O vídeo de hoje era só para isso, para contar o que está rolando. Eu tô me esforçando bastante, eu fiz o MVP e agora estou partindo para uma versão um pouco mais inicial, para conseguir ter a integração com o Stripe de pagamentos, para conseguir fazer login, configurar o podcast, e é isso. E aí, lançar no Product Hunt. O próximo milestone aqui do desenvolvimento é lançar no Product Hunt, que é essa plataforma tipo Tab News, que as pessoas votam e você quer ficar o mais no topo possível no dia, porque você ganha um badge ali de produto do dia, você vai para a newsletter deles com centenas de milhares de pessoas inscritas, então você tem muito tráfego, né? Se você viu a minha conversa com o Pedro, você sabe do que eu estou falando, mas você tem muito tráfego chegando, então é um lugar bem importante para ter o projeto, e esse projeto que eu estou criando, ele é internacional por padrão, ele não é para o Brasil especificamente. Então, eu disse que eu ia pedir, depois de pedir desculpa, eu ia pedir ajuda, e a ajuda é basicamente essa, aí que entra você, que está me vendo agora. Para eu lançar no Product Hunt, eu vou precisar de uma ajuda de vocês para me dar uns votos lá. Então, eu preciso de uma ajuda em duas parcelas, porque eu devo lançar em algumas semanas, melhor não falar o mês, porque, enfim, né, melhor não se comprometer nesse nível, mas eu tenho uma data, basicamente, que é em breve, mas eu gostaria que você se inscrevesse hoje no Product Hunt e fizesse alguma interação lá, votasse em algum projeto, enfim, porque se você fizer isso no dia que eu lançar, talvez você seja reconhecido como um bot, e aí o meu projeto pode sair do ar, como se eu tivesse programado pessoas para votar em massa ou alguma coisa do tipo. Então, você faz esse favor para mim, é só entrar no Product Hunt, que eu vou deixar o link aqui embaixo também, se inscrever lá, deve ter um link com rede social, acho que tem várias opções na verdade, e dar um upvote, votar em algum projeto que tiver lá descrito. E também é uma fonte muito boa para ficar no dia a dia entrando, se você está nesse mundo de criação de SaaS, micro SaaS e tal. É um ótimo lugar para ter ideias, é um ótimo lugar para ver o que está acontecendo no mundo, né, nessa bolha. E é isso por hoje, eu acho que eu não esqueci de nada. Eu vou deixar, como eu prometi aqui no finalzinho, um trecho do podcast gerado. E a gente se vê no próximo vídeo oficial, que eu vou fazer um esforço bem grande para não demorar tanto assim. Tchau! Eu esqueci de um detalhezinho do projeto, talvez bem importante, né? Quando a gente pensa em gerar o podcast, replicar o conteúdo de um influencer, é importante talvez que seja com a voz dessa pessoa. Então, uma das features é sim que seja possível gerar o podcast na voz do produtor de conteúdo, como se ele estivesse apresentando ou ela. Então, agora sim, eu vou deixar o trecho aqui com a voz do Deschamps e tal. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre algumas curiosidades e novidades do mundo da tecnologia e do trabalho. Começando com uma curiosidade para o dia 13 de setembro. Em 1985,
a Nintendo lançava no Japão o icônico jogo Super Mario Bros. Para o console Famicom, conhecido como Nintendo Entertainment System no Ocidente. Esse jogo não só revolucionou a indústria dos games, mas também se tornou um símbolo da cultura pop. Agora, passando para as notícias do dia, temos um relatório muito interessante para brasileiros que desejam trabalhar no exterior. A demanda global por desenvolvedores brasileiros aumentou 40% no último ano, e estima-se que esses profissionais recebam um salário médio anual de $84 mil, podendo chegar a 140 mil em cargos especializados ou em mercados de alta demanda. Isso é especialmente relevante para aqueles que trabalham remotamente. O perfil dos programadores brasileiros tem atraído a atenção de empresas e recrutadores, devido à sua formação técnica e capacidade de adaptação. Os candidatos mais jovens, na faixa de 25 a 34 anos, estão entre os mais requisitados. Em outras notícias, a Microsoft anunciou que planeja restringir o acesso ao kernel do Windows para prevenir incidentes de segurança. Essa decisão foi discutida em uma cúpula de segurança, onde autoridades dos IUA e da Europa participaram. O CEO da Cloudflare expressou preocupações sobre o acesso privilegiado que a Microsoft pode conceder à sua própria solução de segurança. Além disso, a API da Play Store agora permite que desenvolvedores verifiquem se seus aplicativos foram instalados pela loja oficial. Essa ferramenta é importante para garantir a integridade dos aplicativos e proteger os usuários contra versões modificadas. Em uma notícia que pode impactar muitos usuários, a Docker anunciou um aumento de até 80% nos preços de assinaturas a partir do dia 15 de novembro. A empresa justifica o reajuste com a inclusão de novos serviços e recursos. E não podemos esquecer da Meta, que admitiu ter coletado dados de postagens públicas do Facebook e Instagram desde 2007 para treinar modelos de IA. Essa revelação levanta questões importantes sobre privacidade e uso de dados. Por fim, Sergey Brin, cofundador do Google, anunciou seu retorno à empresa, destacando que está trabalhando diariamente com IA. Ele acredita que os avanços recentes na tecnologia são os mais empolgantes que já testemunhou. E para encerrar, quero compartilhar uma experiência pessoal. Eu sempre tive dificuldades em aprender a programar, mas 3 livros mudaram minha perspectiva e me ajudaram a não desistir da área de tecnologia. Se você também quer entender como iniciar a programar de um jeito profissional, não deixe de conferir o vídeo que fiz sobre isso. E assim, chegamos ao final do episódio de hoje. Espero que tenham gostado das curiosidades e informações que trouxemos. Lembre-se, este episódio foi gerado pelo site audioletter.ai. Até a próxima!